Fala, Vitor. Bom, vamos fazer aqui o que eu pedi. Fala, Vitor, vou fazer aqui o vídeo para você, né? Que a gente tinha conversado, né? Coloquei aqui num gerador de datas, né? Aleatório para a gente escolher uma data aqui do ano passado, né? Ah, não queria algo tão longe, mas também não queria algo desse ano. Vou botar um meio termo aqui. Acho que essa primeira aqui é legal, mês 8, né? Dia 6/8 de 2024. Bacana, vamos lá. 6/8, colocar um nome aleatório, colocar aqui US$ 50.000 para a gente tentar bater a meta da sua aprovação. Então a gente vai fazer um simulado aqui e eu vou tentar aprovar a sua avaliação dentro desse simulador, ok? Né? Vou escolher algum ativo aqui, pode ser o LSD mesmo, né? Tranquilo, a gente está escolhendo aleatória a data também, não vai fazer diferença nenhuma. Perdão, aqui tá certo. Falei, nossa, não tem data. Bom, é dia 6 uma terça-feira. Agosto, né? Que é 8? Não, 8 é setembro. Não, é 8 é agosto, tá certo. E julho, né? De 2025. Vou colocar aqui o término de dezembro de 2024. Qualquer data, ótimo. Então a gente tem nossa sessão criada aqui. E exatamente do jeito que eu estou te mostrando aqui, é o jeito que você vai fazer os seus estudos. Tudo que eu vou mostrar para você aqui é um passo a passo de como funciona a criação de um contexto. Então a gente vai passar por todos os conceitos que você aprendeu, a gente vai passar por todas as nomenclaturas e a gente vai unindo elas uma após a outra. E a gente vai conseguir extrair, né, todos os conceitos dentro de uma linha contextual. É exatamente desse jeito que você vai fazer seus estudos, vai fazer suas previsões, vai continuar progredindo nas suas análises, ok? Então, presta atenção nisso aqui, que isso aqui vai ser um divisor de águas. Tempo gráfico, tá? Como assim? A, a gente está trabalhando dentro da aprovação da mesa com horário reduzido por causa do seu trabalho, a gente tem que prestar atenção o quê? Nos time frames, tá? E o que os time frames são tão importantes, tá? Porque você vai conseguir criar referências a partir dele. Ou seja, se eu tenho uma referência, né, de algo mais macro, ele vai demorar mais para acontecer. Então, se eu tenho uma referência, por exemplo, do gráfico de 4 horas, eu entendo que são referências grandes, a minha referência macro é grande, por isso vai demorar até que eu encontre uma operação, ou pior, vai demorar até que essa operação que já foi feita seja concluída. Então, a gente está lidando com um cenário macro demais para o tempo que a gente tem. Então, 4 horas ele é uma leitura que você tem que ter contextual, mas não pode ser objeto de performance. Você não pode usar o 4 horas para querer operar. Suas marcações do 4 horas é só para você não se perder em questão de estar barato ou caro, ok? Mas é algo que eu não vou abordar tanto agora, você vai aprender um pouco melhor. Mas 4 horas, irmão, pra gente não serve. E gráfico de 1 hora? Gráfico de 1 hora até que é legal, mas 1 hora ele tende a ser intradiário, você tende a ter operações que duram muito mais do que uma sessão, que é a sessão da Ásia. Tende a demorar uma, duas, ou quiçá 3 sessões, que é o dia inteiro. Então, a sua melhor parceira se chama time frame de 5 minutos ou de 15 minutos. E esses caras vão montar o contexto perfeito para quando você entrar na sessão asiática, que a sessão asiática é às 8 horas de Nova York, ok? Às 8 horas de New York, que é igual às 21 horas do Brasil, tá? 21 horas BR. Então assim você vai ter um aproveitamento muito melhor dentro dessa sessão, ok? Então essas são as dicas de time frame que eu quero passar para você. Eu entendo que o mercado ele faz aqui movimentos cíclicos, só que eu preciso pegar aquela sessão específica, ok? Não quero ter todo o lucro do mundo, ok? Para isso tem esse indicador que ele faz a leitura das sessões. Né? No TradingView tem um que é muito mais bonito que esse, mas é o que tem nessa plataforma aqui de replays, né? Que é integrado com o TradingView. Então. Bom, vamos lá. Vamos fazer um estudo do que a gente está vendo aqui. A gente está no gráfico de 15 minutos, então a gente precisa ter uma coerência para quando a sessão da Ásia abrir, para a gente saber o que fazer.
Então eu estou vendo aqui que teve uma captura de liquidez aqui, né? Bem óbvio que teve aqui uma acumulação de fundos, ele fez a captura de liquidez e desenvolveu estruturas de alta. Então a gente está trabalhando com esse fluxo de alta aqui, esse fundo com esse topo, ok? Estamos trabalhando com essa referência. O mercado tem uma liquidez aqui que a gente já conhece, aquele modelo de liquidez, né? Que é o mercado fazendo um pulso muito forte, né? O primeiro fundo abaixo dos 50% é a região de liquidez, que a gente chama de sell side liquidity. Ok? Sell side liquidity. Vou colocar sell side aqui e tá ótimo, tá? Então a gente tem esse contexto aqui do sell side liquidity. E agora que a gente já tem a protegida, né? Você sabe aqui que aqui é a protegida, tá? Protegida do 15 minutos. E ali em cima a gente tem uma target do 15 minutos, tá? Tem a target do 15 minutos. Você já definiu praticamente o seu contexto inteiro. E o seu contexto depende de uma única outra informação, que é a região de desconto, quer dizer, perdão, sua região de demanda, né? Que ela é o último candle negativo que antecedeu essa movimentação toda de alta. Ou seja, você já tem prêmio de descontos, você já tem a região de liquidez, você já tem, inclusive a região de liquidez ela é bem forte, né? Porque ainda tem essa acumulação toda aqui. Então o mercado criou um bom contexto de liquidez aqui, tá? Para a gente estar negociando. Então, show de bola, tá? Então, temos região de liquidez, temos protegida, temos alvo, temos prêmio de desconto, temos o direcional. É isso. Agora nós precisamos aguardar a sessão asiática para a gente conseguir atuar a favor dessa movimentação, ok? A gente precisa atuar a favor dela. Então bora lá. A gente precisa atuar a favor dela. O que eu noto aqui é que você tem esse último topo aqui, ó, ok? Você tem esse último topo, então assim, o mercado ainda não rompeu esse topo. Se o mercado ainda não rompeu esse topo, ele ainda está dentro dessa referência de baixa, ok? Tem essa região de oferta que ele está segurando. Então é necessário que o que a gente veja o mercado interagindo com regiões de demanda, ok? Para romper regiões de oferta, para ele realinhar, porque por enquanto ele está só caindo, entende? Ele ainda não está fazendo estruturas de alta, né? Ele está caindo, então é perigoso você comprar aqui ainda, né? Por enquanto, ok? Então agora não é o momento perfeito. Então vamos deixar o gráfico andar até as 8 horas aqui. Opa, bateu aqui, deixei passar uns 30 minutinhos. E aqui a gente vai levar em consideração o que a gente já viu. Infelizmente é difícil você marcar isso aqui como um prêmio de desconto, entende? Porque ele não fez um rompimento do topo anterior. Então é meio complicado. Faz mais sentido você o quê? Como ele não rompeu o topo anterior, é mais fácil você operar vendido. Por quê? Porque ainda tem a oferta no controle. Se fosse bom para comprar aqui, o mercado tinha rompido. Tinha dado a referência de alta, mas não deu. Se a gente diminuir o tempo gráfico até, né, a gente vai ver aqui que ele começou a, a falhar muito nos rompimentos aqui. Né? Ele está segurando dentro desse candle aqui, ó. Show? Então vamos lá. Vamos pensar se é possível ou não sair vendido. Ó, eu tô vendo aqui, ó, que ele fez um rompimento para baixo. Tá vendo, ó? Então você tem essa referência de prêmio de desconto. Você tem uma região de liquidez aqui em cima, ok? Então esse ponto de interesse aqui pode ser bom para vendas, tá? Eu vou fazer essa operação, tá? Vou colocar minha ordem de venda aqui, meu stop aqui atrás, ok? E trazer o meu lucro aqui. São 3 e pouco para 1, 4 para 1, tá ok, tá? Então eu vou fazer essa negociação, tá? Vamos trabalhar com risco de 0,30, que é o mínimo aqui, para a gente conseguir fazer os seus 6% sem perder 5%, que é a meta ali da avaliação, ok? Então vamos procurar, estamos dentro da operação, foi acionado, tá? Vamos entender o motivo do porquê eu vendi. Cara, mas você está num contexto de alta, sim, mas o macro ainda
tem essa referência de alta, mas o micro não está a favor dela, ok? O micro não está a favor da região macro. Por quê? Porque ele não consegue romper os topos. Simples. Então eu vou fazer uma operação do topo para a região de desconto, porque aqui não é uma região premium. Vamos considerar todo esse contexto aqui, ó. Deixa eu apagar a sessão, tá? Deixa eu apagar a sessão aqui, ó, para ficar menos poluído. Nós estamos numa referência de prêmio de desconto dessa movimentação aqui, certo? Desse fluxo de alta. Se eu estou na região premium, não está tendo rompimento de topo, faz sentido eu vender, não faz sentido eu comprar, ok? Então vamos continuar aqui com esse cenário. Rompeu o fundo, posso proteger minha operação, ok? E foi alvo, ok? Então, nossa primeira operação, lucro. É assim que funciona uma leitura dentro de sessões, perfeito? Então, eu sim vejo um contexto de alta, mas na hora que eu fui executar a minha sessão, o mercado não correspondia à força compradora. Ponto final. Ok? Espero que tenha ficado mais fácil de entender. Demorei 10 minutos aqui para explicar todo o contexto, né? Vou tentar ser mais rápido nas próximas sessões, tá? Então, vamos lá. Agora são 10 horas da noite, então a gente começou a operar, né? Durou uma horinha, mais ou menos, né? Então, isso aqui, mano, incrível. Conseguimos aí, né? 0,30% da meta. A meta é 3 mil dólares, né? Temos agora que fazer só 2.400 dólares, sem perder 5. Perdão. Temos que fazer 3 mil dólares sem perder 2,5. Falei errado. Bom, vamos deixar o tempo rolar agora, tá? Não, depois ele respeitou a região de demanda. E agora, ó, se a gente fosse entrar na seção asiática, agora a gente podia pensar em compra. Por quê? Porque a gente está na região de desconto, ele capturou aqui liquidez, né? Ó, capturou a liquidez desse primeiro fundo abaixo dos 50%, né? E virou para cima. Agora beleza, mas no momento que a gente estava aquela hora, não tinha, né? Não tava legal, tá? Então beleza, vamos ver que horas são. 7 horas da manhã ainda. Agora são 11 horas. Ixi, tem tempo ainda. 17 horas, beleza, vou ligar aqui os indicadores, né? E vamos estudar o que aconteceu, perfeito? Não vamos ignorar o contexto, né? A gente está num contexto de alta, teve um rompimento? Vamos analisar, vamos lá por 15 minutos e vamos analisar, tá? Vamos analisar todo esse contexto. Puta, esse indicador aqui é muito colorido, irmão. Eu odeio isso aqui. Bom, vamos lá, ele rompeu? Rompeu, rompeu, tá? Então ele fez um rompimento aqui nos 5 minutos, né? Teve um rompimento concreto aqui, ó. Então a gente está dentro dessa referência. Esse fundo é premium e esse, não, perdão, esse fundo é protegido e esse aqui é alvo, é target, tá? Então eu vou escrever aqui protegido, tá? E esse aqui é target, tá? Ok? Então já conseguimos identificar e ele tá rompendo os topos aqui também, tá? Então o fluxo tá legal aqui para compras, né? Vou colocar aqui que é a boss. Ok? Então nós temos aqui o nosso range de negociação, fundo, topo, ok? Interagiu com região de demanda, capturou liquidez lá atrás, bacana, né? Aqui a gente tem uma região de liquidez sendo formada, né? Ele já capturou esse fundo aqui abaixo dos 50%, tá formando essa liquidez aqui e tem essa região de interesse aqui para interagir, ok? Que é esse último candle negativo que antecedeu o ponto de interesse que você conhece, né? Ok? Então assim, opa, o que eu tô mexendo aqui? Não sei o que é isso. Bom, deixa pra lá. Então vamos ver o que vai acontecer aqui nos próximos horários. Ó. A gente ainda não chegou na nossa sessão, tá? 19. Vai fechar, só que, cara, ele vai fechar aqui no topo. Vai entrar nessa sessão asiática aqui no topo, irmão. O que acontece, tá? Tá bom para comprar? Não tá, porque tá na região de premium. Ou seja, eu vou comprar aqui? Óbvio que não. Claro que não. Ok? Então, toda vez que o mercado faz o quê? Um impulso e ele rompe um topo, ele faz o quê? Uma retração.
Então o que a gente mais vê é quando ele rompe topo, ele volta a retrair. Aí ele rompe um topo, volta a retrair, rompe um topo, volta a retrair. Então, tendo em vista que você está numa região, tá, de comprimento de target e ele tende a voltar para precificar e continuar a tendência, comprar aqui é o maior erro que você pode cometer. Então eu vou levar em consideração que toda essa região aqui está acumulada. Olha só, nós temos uma acumulação. E por enquanto essa região de oferta está segurando o mercado. Concorda? Nós estamos numa lateralização. Ou seja, o mercado está segurando nessa oferta e nessa demanda, né? Nessa demanda aqui. Então nós estamos num range lateral, o mercado vem aqui e vai ali, vem aqui e vem ali. Então comprar aqui é querer adivinhar que o mercado vai fazer uma coisa que ele não faz sentido que faça. Então, Diogão, vamos procurar venda aqui? Talvez. Eu não tô tão afim de vender também, mas comprar aqui é loucura, ok? Então depois do cumprimento da target a gente pode pensar numa venda sim, tá? Tendo um contexto melhor para isso. A não ser que ele venha aqui embaixo, tá? Se ele vier aqui embaixo, eu compro, tá? Não tem problema nenhum. Ele vem aqui e eu compro. Mas agora ele entrou na região da venda, né? Tá na região da venda. Opa! Ó, vamos ver se isso aqui confirma uma queda, tá? Mas antes do cumprimento da target é embaçado vender também. É loucura. Agora aqui, ó. Agora você já tá começando a ficar mal precificado para vender. Não faz nem sentido, tá? Não veio aqui. Tem essa liquidez pendente aqui, tá? Tem uma liquidez interessantíssima aqui. Cara, que a gente tá juntando os conceitos, tá? Por que eu vou pensar em negociar aqui para cima se a minha referência é aqui embaixo? Eu tenho uma região de demanda aqui, eu tenho minha estrutura, eu tenho a minha liquidez aqui, então posso ignorar isso, eu tenho que esperar ela voltar aqui. Então, se ele cumprir esse pullback, né, quer dizer, esse rompimento, ele vai fazer um pullback, vai fazer um retorno para cá, ok? Que é esse exato desenho que eu falei aqui para você. Só que eu explicando como é que pensa, né? Como é que, enfim. A gente tá nos 5 minutos, eu vou trocar para 3 minutos. Beleza, bateu a target. Vamos começar a ver se é possível vender, tá? Já começou a cair bem. Ó, você tem essa região de demanda, se ela não segurar, a gente sabe que o fluxo vai inverter. Cara, falhou ou não falhou? Vamos ver. Observar esse rompimento. Legal. Rompeu. Não era o cenário ideal para comprar, mano. Ah, mas a gente tá na sessão. Não tá bacana, entendeu? Não tá bacana. Aqui já tá na sessão de Londres, né? Uma sessão que a gente nem operaria. Mas eu quero ver se ele vai voltar aqui para baixo, tá? Aí provavelmente ele vai romper esse fundo. Ele vai segurar para cá e romper aqui, quer ver? Tô falando. Beleza, então agora a gente tem essa região aqui como regiões de venda, tá? Eu não vou colocar a ordem aqui porque a gente não clicaria, então não vou ser desonesto com você porque 5 horas da manhã ninguém ia estar clicando. Mas, cara, ele vai, ó. Não acionou eu, mas enfim, é isso, é o que eu tava falando.
entendeu? Então por que aqui não seria bom para comprar, irmão? Porque onde você comprar isso aqui, você não ia conseguir um risco retorno bom, você não ia conseguir um 4 para 1, 5 para 1, você não vai conseguir, não tá bem precificado, entendeu? Então vamos esperar ele testar essa região aqui. E né, a gente vai esperar isso na próxima sessão. Então vou colocar aqui no H1, 1, 2. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. É o que eu tava falando. Não fazia sentido uma compra nesse preço. Olha o que o mercado entregou aqui, ó. Então a gente nem participou disso. Por quê? Porque a gente entende todos esses conceitos, esses mapeamentos. Ok? Bacana? Aquela sessão de Nova York, né? Então nós nem operaríamos aqui porque você estaria no seu trabalho. Então esse stop aqui ninguém tomou. Beleza, vamos lá para a próxima sessão. 1 hora da tarde, 2 horas da tarde, 3, 4, 5, 6, 7 até. Opa, já deu as 8 horas aqui já. Aqui vai abrir às 8 horas. Beleza, vamos entender o que aconteceu durante esse fluxo de alta, ok? Vamos colocar aqui nos 5 minutos. O que aconteceu durante o dia, tá? Ele deu esse momento de baixa muito forte, tá? Mas eu ainda acredito que esse fluxo aqui é um fluxo de alta, né? Porque tinha muita liquidez aqui, ó, muita liquidez, essa acumulação, tá? Então me parece esse formato aqui, ó. Então ele vai voltar aqui para capturar essa região. E tudo mais, né? E o fluxo agora, 15 minutos, ele tá de alta. É por isso que eu falo para você que eu preciso para na Ásia dos 5 minutos, dos 15 minutos. Que se eu for olhar o H1, por exemplo, o H1 vai me dar essa baixa aqui, ó. O H1 vai me dar essa baixa aqui, ó. Deixa eu tirar o indicador. Aí, ó. O H1 vai me dar essa baixa aqui. Só que o fluxo dos 5 minutos, ele tá de alta, né? Então, se eu vou operar a sessão asiática, eu quero acompanhar o fluxo atual, não quero ver o que aconteceu ali, ok? Então, eu vou seguir aqui nos 5 minutos. Não quero nem saber do que aconteceu no passado, né? E é isso, vamos lá. Então, bora. O mercado rompeu esse topo. O mercado rompeu esse topo aqui. E depois seguiu rompendo esse topo. Você tem uma região de liquidez monstrona aqui, ó. Que o mercado fez uma interação, né? E aqui embaixo você teria essas regiões aqui de demanda, tá? Ok? E Diogo, você esperaria aqui embaixo? Cara, talvez aqui. Ou ali embaixo, né? Bem aqui para baixo mesmo. Mas aí tem que ver como é que tá o fluxo. Diogão, mas não tá caro aqui em cima? Negativo, porque a gente não tá olhando essa estrutura aqui, tá? Até porque se a gente for considerar o movimento inteiro, aqui tudo tá acumulado. Então a gente tem que pegar lá de cima, ok? Não rompeu a protegida aqui, ó. Se rompeu a protegida, esse topo vira. Então a gente está no desconto, irmão. Comprar em qualquer campo aqui e tentar conduzir aqui para cima é perfeito, né? Eu vou ignorar, inclusive, né? Tem que trocar, acabei esquecendo. A protegida fica aqui em cima, tá? Por quê? Porque houve a violação da protegida, né? Se houve a violação da protegida, então a gente tem esse fundo como target, mas ele vai vir corrigir aqui em cima primeiro, tá? Então estamos barato, estamos com descontinho, pai. Então vai abrir aqui a seção da Ásia, tá bom? Desculpa se o vídeo estiver um pouco longo aqui, a gente já tá chegando quase meia hora. Mas é que eu queria ser bem didático mesmo, assim, para o negócio trazer um bom resultado para você de entendimento e tal, né? Para mim é isso, não tem muito como mudar não, tá? Para mim é isso aí. Uma compra por essas regiões. Cara, como ele já tirou essa liquidez aqui, ó. Ele já tirou essa liquidez, irmão.
E já interagiu com a demanda aqui já. Talvez essa região aqui, ó, já vai ser suficiente para segurar. Aqui no minuto ele é um candle negativo, né? Aí aqui, ó, no minuto ele já virou para cima, ó. E ele tá dentro da região de demanda. Eu vou bater uma compra aqui mesmo. Um fundo aqui. Vou colocar um stop um pouquinho mais largo. 4 pips. 4 pips e meio. Alvo aqui. Para 1, 3. Vamos colocar 3 para 1. Vai dar. Colocar mercado, né? Vai dar 3,5 para 1. Opa! Vai dar 3,5 para 1. Será que vai devolver? Opa! Proteger aqui, já era. Soltar aqui agora. Só odeio quando esse negócio fica travado. Vai direto pro alvo, irmão. Ótimo. Então, temos aqui nosso segundo dia finalizado. Então, interpretação da primeira sessão, interpretação da segunda sessão. Essa daqui não teve operação, então nós temos aí 3 sessões. A primeira foi 4R, então a gente tem mais 4 R. Aqui 0 R. E aqui mais 3,5. Zero R, e aqui nós temos mais 3,5. Ok, então é isso aí, né? Então a gente já conseguiu um retorno legalzinho aí, cara. Já estamos com quase metade da meta. Vou passar os dias aqui. Cara, eu tô tendo um pouco mais de empatia no vídeo. Eu sei que ele vai ficar um pouquinho mais longo, mas não dá pra me jogar os conceitos jogados aqui. A gente tem que ir raciocinando, né? Beleza, vamos para a próxima sessão da Ásia. Por que nós vamos operar na sessão da Ásia, né? Eu gosto de operar em Nova York, tá? Mas é porque eu vivo só para isso aqui, então não tem outra atividade. Você vai estar trabalhando. Então o único horário que você pode é esse horário da noite. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai ser próximo horário. 5 horas da manhã. 10 horas da manhã. 15 horas. 17 horas, ótimo. Então vamos observar o que aconteceu aqui. Deixa eu tirar para a gente continuar lendo o mercado, tá? Pô, Diogão, o que aconteceu aqui, ó? O mercado veio, rompeu um novo topo, rompeu esses fundos aqui, ó, né? Para capturar liquidez, provavelmente, e desenvolver essa movimentação. Colocar no 15 vai ficar até mais bonitinho. Vai ficar bem mais fácil a interpretação. Só deixa eu ver um negócio aqui, rapidinho. Fui abrir a porta aqui, bom, vamos lá. Então, aqui a gente, no 15 minutos, a gente tem essa referência, tá? Essa referência onde o fundo é protegido, tá? Eita! Protegido. E o topo é target, tá? Target, tá? Então, o mercado ele vai vir aqui abaixo dos 50%. Não vejo um fundo muito legal. Acho que esse é o único fundo abaixo dos 50%. Que ele teve que criar, né? E aqui tem a região de demanda, ok? Que ele interagiu. Então vai abrir a sessão daqui a pouco e a gente vai se basear dentro dessa perspectiva. O fluxo aqui ele está de alta, ele não parou de alta. Mesmo que a região do H1 possa ser legal, mas não é isso que a gente trabalha quando a gente está pensando numa referência mais
mas bem contextualizada. Se você for olhar aqui, né, essa região toda aqui é desconto, ok? Maravilha total, vamos seguir aqui. Então, próxima sessão, vai abrir aqui. Ficar num minuto, mudar o tempo gráfico por 5 minutos, que vai abrir a sessão. Vai abrir a sessão. Opa, ó, vamos lá. Então o que a gente viu aqui, ó, o mercado superando essa região aqui numa região de demanda. Então a gente tem um comportamento aqui bem legal, ó. Temos uma região de liquidez, ó, fundo acumulados, tá? Temos fundos acumulados, o mercado veio, fez a captura e agora fez o primeiro flip, né? Então a gente tem aqui o mercado virando, né? Então ele pode vir mitigar aqui e continuar o fluxo, tá? Isso a gente vai ver na sessão asiática acontecendo. E é bem interessante porque, ó, ele capturou uma liquidez antes de fazer esse movimento. Ó, tá vendo esse pavio? Ele sweepou essa região de liquidez. Então o mercado veio, criou aquele modelo operacional que a gente gosta de liquidez, né? Capturou e deu uma movimentação. Então aqui, ó, você já tem um aval para conseguir fazer uma boa operação, né? Como essa região é bem pequena, né? Eu vou pegar aqui, né? Não vou pegar aqui embaixo que nem tem tanta necessidade. Você vai colocar aqui, ó, por exemplo, vai dar 4 pips, né? Bem pouquinho. Vou colocar aqui, ó, 5 pips. E deixar o mercado andar. Tem a target ali 3, 4R. Vamos colocar 3, 4R. 4R. 4R tá bom demais. Acho que tá pra, né? 4 pips tá bom. Não precisa forçar a colocar um stop tão curto. Colocar limite. E aí, a gente tem aqui nossa operação montada para a sessão da Ásia. Ao azar. Ao azar. Só que será que ele volta depois? Interagiu? Boa. Então interagimos aqui. Teve interação. Não sei por que não tá pintado o negócio. Entendi. Tudo bem. Vamos lá. Bora, bora, bora. Juro pra você que eu pensei que ia estopar. Vamos soltar de uma vez, né, pô? Pra ficar aqui comidinho. Stop. Virar homem. Se ele rompeu o topo aqui, eu já protejo. Rompeu. Pera aí. Posso proteger a operação já aqui. E deixar aí. Nossa, mano, eu odeio esse negócio aqui de ficar indo e voltando. Se a gente tivesse... É isso aí, né? Fazer o quê? Não... 3 para 1 teria pego. Ah, tanto faz, vamos deixar. Nossa, mas isso aqui dá uma dor no coração, né? Ó, chegou tão perto aqui de interagir com o target. Mas o que é nosso, é nosso. Aquilo que é meu, o inimigo não roubará. É isso. Então, chegamos aqui. Mais uma operação 4.9R. Mais 4.9 Rs. Ok? Então, até então, seguimos bem invictos aí, ó. No take, não operamos, take,
take, alta probabilidade, quando você sabe marcar e observar o fluxo do mercado dentro dessas situações. É por isso que quando eu coloco os conceitos para você, esses conceitos eles não são separados, eles são uma união, onde você consegue entender esse jogo de demanda, esse jogo de oferta, esse jogo direcional, estruturas, objetivos, que são os targets, fundo protegido, sacou? Então vamos lá, né? Ó, você aqui já está bem, ó, 100% de assertividade até o presente momento, né? Vai tomar algum stop, não tem como fugir disso, né? Vai acontecer algum ainda, acredito. Mas aqui você já está muito próximo da sua meta. A sua meta é o quê? Fazer $3.000. Você já está com quase 2, ok? Um gerenciamento bem colocado. É difícil fazer 5% ao mês, 10% ao mês? Não, tem que ter disciplina para executar aquilo que tem que ser executado, ok? Vamos lá. Vamos seguir. Próxima sessão, né? Porque aqui já é Nova York, né? Vamos jogar. Que horas são? Meio-dia? Tem coisa pra caramba ainda. 16, 17. Beleza, vai começar aqui. Ó, vamos lá. Deixa eu tirar aqui para a gente continuar estudando o gráfico, ok? Então aqui a gente teve comprimento da target, então aqui a gente teve um rompimento, ok? Quem que é o fundo protegido? Vai ser humano aqui no fundo aqui, ó. Ok? E toda essa região aqui é liquidez, irmão. Não dá para ignorar esses fundos aqui não, ó. Tá? Eu vou até apagando esses daqui que tá aqui para trás para não bagunçar sua cabeça, tá? Ó. Isso aqui, irmão, não tem como ignorar. Isso aqui é liquidez, ok? Então esse aqui é o fundo protegido, esse aqui, né, é o boss, né? Agora é boss. E aqui em cima você vai ter uma target, ok? Ok. Então, dentro dessa referência de prêmio de desconto, você tem isso aqui, ó. Cara, ele pode até capturar esse daqui, ó. Pode ser uma possibilidade também, né? Pega o seu side aqui, primeiro fundo abaixo de 50%, mas também tem essa região acumulada aqui, não sei. Poderia usar então essa região aqui de demanda, tá? Essa mais extrema aqui, ok? Vamos soltar. Não estou pensando em fazer compras por aqui. Já afirmo, só depois dessa captura de liquidez. E você tem que ser criterioso, mano. Estrutura protegida, target. Você sabe que precisa capturar uma liquidez e precisa interagir com uma região de demanda que está embaixo da região de liquidez. Ponto final. É assim, ok? Ponto final. Então vamos lá. Vamos diminuir o tempo gráfico, vai abrir a seção asiática e vamos observar o que acontece aqui. Ah, se ele romper a target e for lá, vai com Deus, irmão. Já. Ah, a gente estava com a sessão desligada, perdão. Ó, então nós não operamos nesse dia, tá bom? Não operamos por quê? Porque está mal precificado, o negócio não faz sentido. E lembra o que aconteceu quando eu falei. Lembra o que aconteceu, ó. Se tivesse comprado por aqui, olha o tamanho da Lula, entendeu? Aqui não. Aqui você tá consciente de que aquele padrão ali não funcionou na primeira vez, ok? Então vamos continuar. E o cara veio buscar liquidez. E o cara veio buscar região de demanda. O que que eu falei? O que que eu falei? Interagiu com a região de demanda. Depois de ter capturado a liquidez. É assim que o mercado funciona, ele é cíclico. Enquanto você entender que ele funciona desse jeito, você vai ganhar dinheiro. Enquanto você não entender que ele não funciona de outra forma, você vai perder dinheiro. Ponto final. Ponto final. Ponto final. E aí entra toda a profundidade dos conceitos que eu passei para você. Pronto, ele fez uma estrutura aqui, né? Agora está em Londres, vai continuar em Nova York. Vamos ver. Nossa sessão é só da Ásia, né? Porque você não pode negociar nesses horários. É isso que eu tô falando. Olha que perfeito. Eu desenhei e aquilo aconteceu. Por quê? Porque é cíclico, é um padrão, é um comportamento do mercado. Ponto final. Ponto final. Beleza, mas nós vamos estar na sessão asiática. Possivelmente, irmão, a sessão asiática vai continuar replicando essa movimentação, né? Possivelmente. A sessão asiática já vai estar
Movimenta. E é mais perigoso aqui, ó, porque você tá começando a ficar premium, tá? Você tá começando a ficar premium. Então, ó, vamos prestar atenção agora no movimento 4 horas, tá? Tudo isso daqui eu falei do tempo gráfico menor. E é importante você ter uma visão do tempo gráfico maior também, porque a gente sabe que a gente está num fluxo baixista do tempo gráfico maior, tá bom? Então vamos só ficar de olho nisso aqui. Vamos mudar lá para 4 horas, tá? E dentro do 4 horas a gente vai. Puta, pior que eu não posso nem pensar nisso, cara. Tá muito agressivo